Pronto, está gravando tanto no Meet quanto local. Então, retomando aqui, né? Esse é o livro-texto que a gente vai utilizar, como eu estava dizendo. Ele é um livro que é o mais avançado na língua portuguesa, ele é de 2017, já tem 4 anos de defasagem e 4 anos de andamento de desenvolvimento de hardware. Né? Você nem consegue mais comprar um processador novo de 4 anos atrás. Isso nem existe mais, né? Então anda tão rápido que você tem até dificuldade de encontrar esses equipamentos, esses componentes, não é? Se você demorar aí 4 anos com o computador, já fica mais difícil de encontrar. Tá? Imagine a teoria. E esse livro aqui foi lançado em 2017. Então o Laércio, que é o autor do livro, ele estudou, né? Durante 2014, 2015, 2016. Vocês vão notar que tem muita... Ele não abriu mão de conversar sobre muito componente antigo, então ele vai falar de disquete, né? Vai falar de leitor de CD, leitor de DVD. Então é meio que inevitável. Esse é o livro mais atual que a gente tem. Tá? E se a gente mudar de idioma, a gente for para outro idioma, a gente consegue algo mais recente. Tá? Então eu fiz uma busca hoje de manhã pela bibliografia. Pô, cadê o livro que eu acabei de mostrar para vocês? Perdi aqui. Deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso mais, botar o e-mail aqui para frente e abrir aqui o livro de novo. Tá aqui. Então, pessoal, eu estava falando com vocês, na área de tecnologia, existem processos de certificação. Tá? E eu vou colocar nossas primeiras anotações aqui no nosso arquivo, certificações. Tá? O que são certificações? Certificações são avaliações, são provas, testes. Provas certificações são provas que são aplicadas por grandes empresas de tecnologia para, olha o nome, né? Certificar seu conhecimento, certificar sua habilidade em uma... Você já conhece essa ferramenta aqui? Deixa eu botar vocês aqui para cima para ficar vendo vocês. Uou. Você já conhece essa ferramenta de ditar do Google Documentos? Escreve no chat. Quem conhece essa ferramenta de ditar do Google Documentos? Escreve no chat. Vai lá. Não dá para compartilhar a tela? Eu não estou apresentando não, é? Mas rapaz, eu aqui falando... Oxi, compartilhar. Em vez de vocês gritarem, professor, não está apresentando não. Pronto, agora tá aí. Valeu, obrigado aí pela dica. Então, existe esse processo chamado certificação, tá? São provas que são aplicadas por grandes empresas de tecnologia para certificar seu conhecimento, certificar sua habilidade em uma determinada... Vê, aí eu posso habilitar aqui, ó, clique para falar. Determinada área do conhecimento. E aí você, em vez de digitar, você já vai editando para o Google e ele já vai transcrevendo aquilo que você dita no documento de texto, tá? Então é bem mais rápido do que você digitar. E funciona muito bem, tá? Hoje nós começamos a disciplina de montagem e manutenção de computadores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Ciência, Educação e Tecnologia de Alagoas, Campus Palmeiras dos Índios. Tá vendo como ele funciona bem? Então você vai falando, ele vai capturando. Então não deixe de... Pronto. Não deixe de usar essa ferramenta porque ela vai adiantar muito a sua vida, tá? Quando você precisar escrever textos, em vez de ficar digitando, você habilita aqui a ferramenta. O caminho é esse, vai ficar na gravação, ferramentas, digitação por voz. Clicou, vai botar o microfone aqui do lado. Para você começar a falar, você clica no microfone e já vai capturando o que você vai ditando, ok? Então, atualmente, quando eu tenho que escrever artigo, escrever texto grande, eu nem escrevo mais. Eu habilito aqui o digitação por voz do Google Documentos e saio conversando com o Google, tá? Então, por que eu falei disso? Porque os livros mais novos, tá? Eles tratam... Deixa eu ver aqui onde é que está o livro.
Pronto. Então eles tratam justamente de como você vai fazer o estudo para o exame, tá? Então esse livro aqui, ele tem 636 páginas. E aí a certificação de hardware e software mais adotada no mundo é a certificação CompTIA A+. Tá? Ela é dividida em duas fases, o Core 1 e o Core 2. Tá? O Núcleo 1 e o Núcleo 2. Então deixa eu fazer a anotação aqui. Então pessoal, com a certificação dessa, não é, você consegue arrumar emprego em qualquer lugar do mundo. Se você for para os Estados Unidos, né, e poxa, eu tenho uma certificação CompTIA A+, já coloca no seu perfil do LinkedIn, né? Quem não tem ainda LinkedIn não conhece. O LinkedIn, tá faltando uma letra aqui. LinkedIn, obrigado. LinkedIn é a maior rede social de currículos do mundo. Rede social de currículos do mundo. Então, se você existem, por exemplo, empresas internacionais como a Microsoft, como o Facebook, como o Cisco, que requerem que você tenha o seu currículo no LinkedIn atualizado para você poder concorrer a uma vaga, entendeu? Então, muitas empresas internacionais já colocam isso como requisito, como pré-requisito. Tá? Então, pessoal, tem um site muito legal, tá? Que tem todos os livros que você imaginar na face da Terra em inglês. Tá? Então, hoje é dia 26 de maio de 2021 e eu estou dizendo a vocês, né? Aprendam a ler em inglês. Tá? Porque a gente está em informática, está em computação e é a linguagem universal da área. Não tem como escapar. Tá? Eu lembro, eu aprendi a ler inglês muito mais velho do que vocês, já foi no quinto período da faculdade, já estava com 19 anos. E o meu professor chegou e deu uma esculhambação. Como é que você não sabe ler inglês? Como é que é isso? Como é que pode? Aí eu peguei, deixa eu ver se ainda tem a capazinha do livro aqui. Java How to Program. Eu peguei esse livro aqui. Foi esse aqui, ó. Era esse aqui. Era uma versão mais antiga dele. Então eu peguei uma hora, eu me lembro, cronometrei. Eu cronometro tudo. Tá? Vocês vão até notar quando a gente faz as atividades. Eu peço para vocês cronometrarem, para vocês melhorarem a organização de vocês. Então, por exemplo, passo uma atividade de leitura de 10 páginas, como a de hoje. A de hoje vocês vão, o objetivo a atividade da aula de hoje vai ser vocês lerem o capítulo 1 do livro, que eu já coloquei lá também, no mural, tá? Já consegue acessar. Deixa eu mostrar a carinha dele aqui para vocês, do capítulo 1. Então, como a gente está sem acesso à biblioteca, foi o que a gente fez. A gente escaneou, tá, o livro. E a gente vai soltando de capítulo em capítulo. Então esse primeiro capítulo tem 12 páginas e eu vou colocar uma atividade lá no Google Classroom e pedir para vocês quanto tempo vocês demoraram para fazer a leitura. Né? E vou colocar também um campo, quais as dúvidas que você teve durante a leitura, porque a gente já vai debatendo ao longo da semana. Tá? Então já está lá no Google Classroom, você já consegue acesso a esse primeiro capítulo. Tá? Aí vai estar lá na atividade, né? Cronometre quanto tempo você levou para fazer a leitura. Porque os outros capítulos, eles são mais extensos, né? O capítulo 2, por exemplo, ele tem 58 páginas. Então, para você fazer uma leitura, para você se planejar, esse livro todo ele tem, acho que são 600 e tantas páginas. Aí envolve muita leitura, envolve assistir muito vídeo, não é? Porque a gente não tem muito o que fazer. Eu estou com um plano que eu não vou liberar ainda para vocês, né? Mas se der certo, a gente vai conseguir ter alguma atividade prática. Tá? Então foi isso, tá? Aprenda a ler inglês, não tem como escapar não. Se você ler inglês, a gente vai conseguir ter sempre acesso a conteúdo mais novo, tá? Mais recente. Então essa é a página, pessoal. A página do LibGen. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Também no arquivo anotações. Então a gente concentra tudo, como eu coloquei lá no... Por que é que currículo está sublinhado? Currículos. Currículo tem acento, rapaz. É proparoxítona. Currículo. Então, página para download de literatura, de toda a literatura imaginável na língua. E esse site, pessoal, ele também tem muito conteúdo em português, tá?
Tem muito. Você também consegue fazer buscas por livros lá em português. Língua inglesa. Então é o LibGen. Pronto, tá aí. Tá? Então você já fica com essa dica aí, toda vez que precisar. Então, quero fazer uma busca pelos livros da certificação CompTIA mais recentes. Aí eu já fiz aqui, como eu disse a vocês hoje de manhã, já fiz a busca para baixar os livros mais recentes para apresentar para vocês. Tá? Então esse daqui foi o interessante do ano que eu encontrei. Né? Então aqui você vai ter no conteúdo dele, vamos dar uma olhadinha. Ó. Então tem laboratório de conectividade, laboratório de placa-mãe, introdução às configurações, laboratório de desmontagem e energia. Então isso aqui é tudo prático, tá? É só prática de laboratório. Aí é bem legal. Por exemplo, esse de desmontagem, disassembling em inglês é desmontar, disassembly. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá? E power é energia. Então laboratório de desmontagem e energia. A gente vem para cá, só tem prática. Então, ó, esse daqui é realizar a manutenção e a utilização da pulseira antistática. Então, wrist strap. Repeat with me. Wrist strap. Né? É pulseira antistática. Né? Wrist strap antistática. Pulseira antistática. Então, para entender como manipular apropriadamente a pulseira antistática, esse é o objetivo desse laboratório. Então, o que é que você precisa? Precisa da pulseira antistática, precisa de um gabinete de computador e de um multímetro. E aí você vai. Né? Aí, a leitura em inglês ajuda muito, né? Então, vai demorar. Né? Se você quer um desafio para a sua vida, aproveitar essa versão do curso que é modular, né? Vocês têm menos disciplinas e já se permite o desafio de aprender a ler inglês. Então, vai lá, tem um desafio. Eu posso até colocar esse livro. Aí, quanto tempo você demorou para ler a primeira página do livro em inglês? Claro, você vai ter que conhecer os substantivos, vai ter que conhecer os adjetivos, vai ter que saber os verbos, conjugação dos verbos. Não é? Porque essas classes gramaticais são menores, né? Preposição, conjunção, advérbio, não é? Ela é mais fácil de aprender, mas a maioria das palavras, né, substantivo, adjetivo e verbo. Então tem muito conteúdo, muito vocabulário, né, para fazer a memorização. Alguém tem o código da turma desse professor? Não entendi a pergunta, Alessandra. Também queria, não vou olhar. Esse link não entra. Estão no grupo da turma? O código para entrar no sala de aula, pessoal, que o link não tá dando para entrar, não. Tu tá falando do Meet, é isso? Da reunião? Não, tô falando do Google Sala de Aula. Porque eu nem coloquei nenhum. Na verdade, eu confesso para vocês, nem sabia que eu podia mandar um link para vocês se cadastrarem. Tá? Como eu faço, pego os e-mails de vocês e cadastro manualmente. Então, deixa eu ver aqui, se a gente consegue gerar esse link aqui. Então, adicionar, configurações, geral, as configurações, link para convite. Olha, vocês sabem tudo, rapaz. Então, Código de turma, o código. Porque se eu boto o link aqui, eu acredito que já vai. E esse é o código. Quem foi que ensinou isso a vocês? Foi lá na semana pedagógica? Não, é porque geralmente alguns alunos já utilizavam esse aplicativo nos outros anos. Ah, entendi. Antes de entrar no IFAL, vocês já usavam o Classroom, né? Aí. Entendi. Beleza, então tá aí o link para o convite e o código da disciplina. É vivendo e aprendendo, o que importa é isso. Já aprendi algumas com vocês, já estou satisfeito no dia de hoje. Valeu, Sueli. Então, voltando aqui para a bibliografia. Então, na ementa da disciplina, eu acho que eu coloquei ementa já também lá no mural, tá? Então, vocês entraram no currículo novo, que é um currículo com 3 anos apenas, né? E aqui está a ementa, né? A apresentação dos principais componentes de um computador eletrônico digital de von Neumann e seus componentes de forma detalhada, tais como processador, litografia, conjunto e ciclo de instruções e pipeline. Essa parte aqui é de outro livro, tá? Que é esse aqui, nem coloquei isso no mural ainda. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Que é o do Richard Stallman. Cadê você, meu filho? Deixa eu encontrar ele aqui.
2020. Só um instante que eu tô aqui procurando o rapaz. Não, volta. Manutenção. Livros. Pronto, achei. É esse aqui. O livro do Richard Stallman. Ou do William Stallings. Vai aparecer a carinha dele aí já já. Vai, rapaz, renderiza. O MIT consome muito, né? Recurso do... Tá carregando, pronto. Arquitetura e Organização dos Computadores. Esse livro é utilizado em 7º ou 8º período de curso de Ciência da Computação. Ele não é só um estudo dos componentes, mas como você desenvolve os componentes. Tá? Então é mais... Como é que se chegou... Por exemplo, quando você observa uma casa, você imagina que uma casa ela tem um alicerce, não é? Que é quando a gente cava o solo para fazer uma parede de tijolos subterrânea que vai sustentar toda a construção. Quando é um edifício, você vai ter estacas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um bate-estaca, né? Colocando estacas, então quando você vai subir um edifício, coloca 40, 50, 60 metros de estaca no chão para dar sustentabilidade, né? E o edifício não virar, não entortar, não virar uma torre de pizza. Então, como é que será que a gente chegou nessa configuração atual de um computador, né? Como é que essas partes foram desenvolvidas e trabalham de forma integrada para montar um sistema, né? Que é o nosso sistema computacional. Então, esse tipo de literatura está mais voltada para a parte da modelagem, tá? Da construção do computador, do que da parte apenas da montagem e manutenção. Tá? Então, de diversas partes do computador, a gente vai sair especialista dessa disciplina, não é? Com relação a quais componentes internos compõem um computador. E esse tipo de literatura é mais em volta em como é que eu posso fazer um novo componente e fazer esse componente se integrar com os que já existem. Tá? Então é mais nesse sentido. Eu prefiro ir mais para a parte prática do que essa parte mais profunda. Tá? Isso aqui foi insistência do professor lá de Arapiraca de botar, né, litografia. Litografia, pessoal, é como você desenha os circuitos nas placas. Tá? Então, mais à frente a gente vai conseguir dar mais detalhes sobre isso. Conjunto de instruções e pipeline, tá? Que um processador executa instruções. Então você fornece uma instrução para o processador e ele as executa. Então, cada processador que você compra, existe um manual, tá? Que tem todas as instruções que ele é capaz de executar. Licença. Então, eu vou sair da aula porque eu tenho um compromisso, certo? Tudo bem. Mas essa aula fica gravada, né? Fica. Eu boto o link da gravação no mural. Certo. Obrigada. Então, ainda sobre processadores, será apresentada arquitetura superescalar, multicore, isso aqui a gente vê, né? Amplamente utilizado, enfim. Aí vocês têm a opção de ler aí e ver com o que a gente vai trabalhar. Aí tem o livro do Torres, mas ele é 2013, então eu nem adoto porque aí que é antigo mesmo, não tem nem processadores multicore ainda no começo da tecnologia multicore. O livro do Stallings, que eu mostrei aqui para vocês, e o do Laerte, né? Hardware na prática, que esse é o mais atual. Tá? Então vocês podem ter acesso aí à ementa da disciplina também. Beleza. E aí a gente chega no modelo do John von Neumann, né? John von Neumann é um senhorzinho húngaro, tá? Que desenvolveu o modelo, né? Ou seja, um mapa, um modelo de como você pode projetar um computador. Então, teoricamente falando, o computador, o nome oficial do computador é computador eletrônico digital. Computador eletrônico digital. E tem uma sigla até para isso, tá? O SED. SED. Vocês sabem qual foi o primeiro computador que foi desenvolvido no mundo? Alguém tem ideia? Já ouviu falar? Já teve a curiosidade? Bota aí no chat. Não. Ainda não.
Bianca disse que Sênior. Foi não. lá na guerra, não Evelyn foi? também não. Oi? Foi na guerra, não foi? Foi em 1954, né? Aproximadamente ele já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? Acabou em 44. Só que era grande, é verdade. Vamos ver uma foto dele aqui, o nome dele é ENIAC. Então essa daqui é a imagem clássica do ENIAC, que você vai encontrar, cadê, em todos os livros que você observar. Deixa eu copiar ela aqui pra gente. Copiar a imagem e colocar no nosso arquivo de anotações. O primeiro computador fabricado no mundo foi o ENIAC. É tão inteligente o recurso de digitação por voz do Google que ele até tem a contextualização. Como é que ele sabia que eu estava falando, né? ENIAC. É uma sigla, né? E ele, até assim ele consegue interpretar. Então, tá aqui a figura do ENIAC. Então, isso tudo aqui, né? Parece mais um depósito. Isso tudo aqui é um computador que tem menos potência do que aquela calculadora de R$2 que a gente compra na feira. Tá? Então foi lançado em 1954 e aí tem toda a evolução da história dos computadores, tá bem? Mas já usava esse modelo que a gente vai observar aqui agora, o modelo de John von Neumann. Então, do ponto de vista de constituição, não é, de confecção de um computador, ele é formado em 4 partes. A parte central que é a CPU, tá? CPU é uma sigla. Deixa eu colocar o arquivo de anotações em outro canto aqui, porque eu consigo tanto digitar quanto apresentar para vocês. Então, botar aqui na TV. Uou! Vem para cá. Então, quem está acompanhando, né, consegue acompanhar aí o arquivo de anotações também aberto, vai conseguir observar quando eu estiver digitando. ENIAC. Deixa eu botar aqui. Então, pessoal, CPU, uma sigla, significa Central Process Unit. Central Process Unit. Deixa eu voltar aqui agora para o slide. E aí, esse componente do modelo se reflete no componente físico do processador, tá? Então, o processador, né, existem diversas nomenclaturas para ele, que Eita, fugiu agora, fui ler o que tinha no chat, fugiu. Central Process Unit. Tá? Existem diversas formas que são utilizadas dessa nomenclatura no mercado. Por exemplo, não é incomum utilizar o nome da CPU para o gabinete, que a gente vai ver mais na frente. Né? Então, toda aquela parte metálica externa do seu computador, não é, pode ser chamada de CPU no mercado, mas não é a nomenclatura técnica adequada. Tá? A CPU faz referência ao processador. E a gente tem um capítulo apenas de processador que vai estudar diversos modelos diferentes do processador, tá? Então, qual é o componente que tem no modelo de John von Neumann? É a memória. Existem diversos tipos de memórias diferentes, tá? No interior do computador. Existem memórias que são extremamente rápidas, por isso são extremamente caras. E claro, se ela é rápida e é cara, e isso muitos confundem, é verdade. Se é rápida e cara, quer dizer que ela vem em pequena quantidade, tá entendendo? O que é muito rápido, não é? E o que é muito caro, geralmente você compra em menor quantidade. O que é muito caro, você compra em menor quantidade. Não é? Então, existe toda uma hierarquia de memórias que nós vamos estudar. Tá? E essa memória aqui faz referência à memória RAM. Então, quem estiver conseguindo acompanhar também aí o arquivo de anotações, não é? Existe a memória RAM que é Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Nós vamos estudar também, existe um capítulo apenas para a gente estudar a memória. Random Access Memory. Em CPU. Então tá aqui, eu anotando no arquivo de anotações, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Anotei CPU, Central Process Unit, e anotei RAM, Random Access Memory. Vocês que são já da geração nova, estão acostumados, né? Tanto com a quantidade de memória persistente do smartphone de vocês, quanto com a quantidade de memória RAM. Joguem no chat para mim qual é a quantidade de armazenamento e memória RAM que tem no celular de vocês. Joga aí para mim. Escreve aí no chat. Né? Tem armazenamento de tanto e tanto de memória RAM. Bota aí. Deixa eu ver aqui o meu. Ó, tem 2 GB de Edson, né? De RAM. O que mais, pessoal? Escreve aí no chat. Vamos participar. Jordel disse que são 4 GB. Né?
Marcelo disse que são 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, 64 de armazenamento e 4 de RAM. Então, já faz parte do cotidiano de vocês, né? Essa questão de armazenamento e memória RAM. Mas vocês sabem a diferença dessas duas memórias? A memória de armazenamento e a memória RAM? Elias disse que sabe, não é? Pode escrever aí no chat, né? Qual é a diferença? Basicamente, pessoal, essa memória que vem em maior quantidade, claro, se ela vem em maior quantidade, ela é mais barata, né? E a memória RAM que vem em menor quantidade, ela é mais cara. Então, o objetivo de cada uma dessas memórias é diferente. Essa que tem maior quantidade é para você armazenar as informações no seu dispositivo. Tá? Por quê? Um celular, sob o ponto de vista de modelagem, sob o ponto de vista de modelagem, um telefone celular ele também é um computador. Porque ele também tem os componentes do computador eletrônico digital. Uma serve para armazenamento de dados e outra velocidade de leitor. Né? A gente pode ainda aprofundar mais, Elias, isso aí. Tá? Então essa memória maior, que é a memória persistente, eu vou colocar isso lá no nosso arquivo de anotações, assim que eu encontrar onde é que ele está. Essa bagunça aqui, achei. Então, nos nossos... Deixa eu trazer para cá que vocês ficam acompanhando. Nos nossos dispositivos portáteis, vamos lá, digitação. Dispositivos portáteis, como nossos smartphones, existem dois tipos de memórias principais com as quais a gente se preocupa quando vai adquirir o aparelho. A memória maior é a memória de armazenamento persistente. Ou seja, onde ficam gravados nossos aplicativos, nossas mensagens do WhatsApp, nossas fotos. E aí, fez tudo certinho? Nos nossos dispositivos portáteis, como nossos smartphones. Tem que sair botando a pontuação. E existe uma forma, pessoal, de você ditar ponto, ditar vírgula, porque eu não fiz o treinamento ainda, mas existe. Tá? Existem dois tipos de memórias principais com as quais nós, né, vamos colocar aqui um termo mais, nós nos preocupamos quando vamos adquirir o aparelho. A memória maior é a memória de armazenamento persistente. O que é que isso quer dizer, pessoal? Persistente. O que é que isso quer dizer? É só falar a vírgula que ele coloca, não é isso, Nedson? É isso mesmo. E aí, pessoal, o que quer dizer memória persistente? Forte. Não deixa de ser uma boa analogia. Não é? Forte. Pessoal, a memória persistente é aquela que retém as informações, retém os dados, mesmo depois de você desligar. Tá? Então essa memória maior do nosso equipamento é memória persistente. Então a gente precisa reiniciar o aparelho. Então tudo aquilo que está na memória persistente, ele vai persistir, vai ficar depois de você reiniciar o dispositivo. Tá? Então essa memória maior de armazenamento persistente, ela é mais lenta. Tá? Por isso ela é apresentada, ela é fornecida em uma maior quantidade. Tá? Já a outra memória, que é a memória RAM, agora vamos dar prosseguimento aqui. Veja, a memória maior é a memória de armazenamento persistente, ou seja, onde ficam gravados, aí eu vou trocar gravados por armazenados, tá? Que é o termo técnico mais adequado, armazenados, nossos aplicativos, vírgula, nossas mensagens do WhatsApp, vírgula, nossas fotos. O outro tipo de memória, vírgula, chamado de memória RAM, vírgula, é utilizado para executar nossos programas. Pronto, aí já ficou. Opa, executar nossos programas.
Entenderam a diferença entre essa memória maior, que é a memória persistente, e a memória menor, que é a memória transiente? Deixa eu até colocar esse termo aqui. A memória menor é chamada de transiente, vírgula. Porque os dados nela armazenados são perdidos quando o aparelho é desligado ou reiniciado. E esse porquê é junto, porque não é uma pergunta. Beleza. O outro tipo de memória... Oi. Professor, eu não entendi quando o senhor falou sobre o valor. Para pagar mais caro por uma quantidade menor. Isso, né? Vê se concorda comigo. Algo que é mais rápido é mais caro. Vamos fazer uma comparação com automóveis. Então, a gente tem automóveis muito rápidos, né? Os automóveis mais rápidos do mundo atualmente são as McLaren, são os Bugatti, as Ferrari. Quanto custa um carro desse? Milhões e milhões de dólares. Tá? Mas você consegue comprar um Kwid com 40 mil reais. Então o Kwid, ele é mais lento, logo ele é mais barato. Né? A gente pode fazer analogia com a conectividade da internet de vocês, não é verdade? Então, se a gente vai e aluga um provedor de internet e paga 50 reais, ele vai e fornece para você um link de 10 megabits por segundo. Se você está querendo uma velocidade maior, você vai pagar também mais caro. Tá? Então, geralmente, o que é mais rápido, o que tem maior desempenho, o que é melhor é mais caro. Então, a gente fazendo essa comparação, por exemplo, Suelen colocou aqui, ele tem 6 de RAM, né, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Por que eu não tenho 128 GB de memória RAM? Não é? Por quê? Porque a memória RAM é mais cara. Tá? Então, a memória persistente ela é mais barata, ela é apresentada como... exato. Existem memórias bem curtinhas dentro do computador, tá? Você tem aí 128K, 256K, 2 MB, 4 MB, são memórias extremamente rápidas que estão ali bem juntinho do processador para dar performance, para dar desempenho ao computador. E a gente vai, igual a HD, SSD, perfeito, Elias falou. Igual a HD, SSD, são tecnologias de armazenamento, também nós vamos estudar. Tá? Então, por isso que a gente tem uma quantidade de memória RAM menor e uma quantidade de memória persistente maior. Tá? Porque a memória RAM é bem mais cara. É onde os programas estão em execução. Tá? Então, você chega aqui no seu celular, você tem um aplicativo aqui rodando. Por exemplo, tem uns aplicativos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aplicativo aqui é de uma corretora de criptomoeda, Bitcoin to You. Aí tu chega aqui e abre o aplicativo. Aí está abrindo aqui o aplicativo, começou a executar o aplicativo. Tá? Nesse momento, o que foi que aconteceu? Os dados do aplicativo foram trazidos da memória maior para a memória menor, para que o programa entre em execução. Pessoal, isso é que nem ligar o carro. Né? O carro está lá, parado. Né? Se ele está parado, ele está consumindo combustível? Não. Deu na chave, ligou o carro, ele passa a consumir combustível. Não é? Então, o que é ligar a chave para a gente? É trazer o programa que está armazenado na memória maior, na memória persistente, para a memória menor. E ele começa a consumir recursos da máquina. E quais recursos ele começa a consumir? Ele consome, voltando aqui agora para o nosso contexto, ele consome o processador, ele consome memória e ele consome também dispositivos de entrada e saída. Esse I e esse O eu estou colocando no arquivo notações. Esse I e esse O significam input, output. Input barra output. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Ó. Input, output, que é entrada e saída. Tá? Então, por exemplo, como é que eu consigo inserir dados no telefone celular? Com o touch. Né? Com o touch eu consigo inserir dados. Diretamente na tela eu consigo inserir dados. No computador eu consigo inserir dados no teclado, eu consigo inserir dados no mouse. Não é? Como é que eu consigo extrair dados do computador? Na tela, eu consigo extrair dados do computador numa impressora, eu consigo extrair dados da placa de rede. Nesse momento aqui que a gente está nesse bate-papo no Meet, está o tempo todo aqui
sendo transmitido essa minha imagem, né, do vídeo através da minha placa de rede. Tá? E aqui você vê, ó, a taxa, não sei se vocês conseguem ver isso, dá para ver, 1.54, 1.47, 1.55. Isso aqui é um aplicativozinho que eu tenho na minha área de trabalho que mede tanto os dados que estão chegando, tá verdinho, quanto os dados que estão saindo, que é o amarelo. Conseguem ver? Confirma aí para mim no chat ou no áudio. Sim. Consegue? Pronto. Consigo. Show. Sim. Beleza. Então, como eu estou transmitindo um vídeo para vocês, tem muito mais informação saindo do meu computador do que entrando. Tá? Então, uma vez que eu encerrasse aqui o Meet e fosse fazer o download de um arquivo enorme, então esse verdinho aqui que está mais lento passaria a ser mais rápido e o amarelo que está mais rápido passaria a ser mais lento, porque eu estaria agora recebendo informações. Então, tudo isso tem a ver também com o modelo do computador eletrônico digital de John von Neumann. Tá? Nós temos o processador no centro, as memórias, esse daqui faz referência à memória RAM, aquela memória em que eu coloco o aplicativo para executar, aquela memória em que quando eu estou no meu computador e abro o editor de texto, abro o navegador web, eu começo a consumir essa memória também. Tá? E aí, pessoal, vocês vão notar que, e a recomendação, né, que eu dou para vocês é, instalem o Linux na máquina de vocês. Tá? Tenham pelo menos uma máquina com os 2 sistemas operacionais. Como é que eu faço isso, professor? A gente vai ver também durante essa disciplina como é que a gente faz a instalação de sistemas operacionais. Tá? Então, ó, aqui eu tenho o meu terminal do Linux. Existe um programa chamado Top, tá? Top, aqui no Linux. Quando você aperta Enter, ele vai mostrar uma série de informações. Tá? A primeira delas aqui que ele mostra é o nome do programa. A segunda é hora, minuto e segundo atuais. Quanto tempo esse computador está ligado? Faz 5 dias que o computador está ligado. Porque eu só faço hibernar, né? Vou dormir, hiberno no notebook. Quando eu mexo no mouse no outro dia, ele já continua a execução. Né? Aí tem aqui 7:17. Esse daqui eu não me lembro não o que é. Esse clock aqui. Depois eu vou ver se lembro. Deixa comiando aqui. Então, um usuário conectado, né? Só tem eu conectado. E esse daqui é bem interessante, load average, tá? Que é a carga média. Average em inglês é média e load é carga. Tá? Carga média. O que isso aqui quer dizer? Né? Quer dizer que, em média, existem 9 programas em execução simultaneamente. Nos últimos 15 segundos, ao menos 8,5 programas estão em execução simultaneamente. Isso que significa essa carga média aqui. Tá? Então, isso que ela apresenta para a gente. Se eu clicar em 1, no top 1, ele vai mostrar aqui, ó, essa máquina ela tem 12 núcleos. A gente vai aprender sobre isso também, o que é cada um desses núcleos. Tá? Então, essa máquina ela consegue fazer 12 tarefas em paralelo, 12 tarefas simultâneas, uma em cada núcleo. É como se você chegasse num banco e houvesse 12 caixas para você atender. Esse é notebook, Elias. Haveria 12 caixas para lhe atender. Então, cada núcleo desse, né, marcado aqui de CPU 0 até CPU 11, representaria um caixa. E ele pode atender 12 pessoas simultaneamente. Ok? Então, pensa aqui comigo. Eu tenho 12 caixas no meu banco e só tenho 4 pessoas sendo atendidas. Então, tem caixa ocioso. Né? Tem caixa esperando alguém chegar. Isso é bom. Tá? É uma métrica de desempenho do sistema, o load average, a carga média. Então, quanto maior for esse número, mais pesado o sistema vai estar. Quanto menor for esse número, mais leve o sistema vai estar. Tá? É o top. Para sair do top, você aperta Q, de quit. Quit em inglês quer dizer encerrar. Quit, encerrar. Tá? Então, hoje a gente aprendeu diversas palavras já, né, da língua inglesa. Diversas. Vamos lá. Então, voltando aqui para a apresentação. Interligando todo esse povo, né, a memória, o processador, o dispositivo de entrada e saída, existem os barramentos. Tá? Então, se a gente fosse agora mapear os componentes do modelo para os dispositivos físicos reais. A CPU é o processador, a memória aqui é a memória RAM. A gente vai ver o formato de memória RAM já, tem na apresentação de hoje. Dispositivos de entrada e saída. Né? A gente tem todas as conexões que a gente tem no computador, todas as conexões que a gente tem. Por exemplo, eu posso utilizar o conector de áudio do meu celular
né, tanto para injetar dados no aplicativo através do microfone, quanto para retirar dados do aplicativo através do fone de ouvido. Tá? Então ele é um dispositivo de entrada e saída. Ok? Então tudo aquilo que permite que eu insira dados no computador e que eu retire dados do computador são dispositivos de entrada e saída. Então a gente tem a placa de vídeo, né, que projeta a imagem para a tela do computador. A gente tem a placa de som, né? A gente conecta uma caixinha de som e coloca uma música para executar. Tem a caixinha de som integrada também do próprio notebook, né? A gente tem a placa de rede, que permite que a gente encaminhe e receba dados através da rede de computadores. Então todos esses componentes, né, fazem parte do dispositivo de entrada e saída. E o barramento é quem interliga tudo isso. Então, nessa representação do modelo, os barramentos são as placas-mãe. Tudo bem? Então, seja qual for o componente que você citar, a gente consegue encaixá-lo em alguma categoria dessa. E esse é um modelo que já tem quase mais de 70 anos e, para ver como ele foi bem feito, ainda é quit, é sair, é encerrar, sair, né? Edson, são sinônimos aí, para o nosso contexto são sinônimos, encerrar, sair. Então, seja qual for o componente, você vai conseguir encaixar em qualquer um desses componentes do modelo. Tá? Esse é o modelo do computador eletrônico digital de John von Neumann. E a gente entra no capítulo 1, tá, do livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o capítulo 2. Deixa eu procurar o capítulo 1, onde é que ele está aqui. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. Está aqui. E a gente entra no capítulo 1. Capítulo curtinho, 12 páginas. A atividade de vocês é fazer a leitura e cronometrar quanto tempo vocês levaram para ler esse primeiro capítulo, tá? Vou botar a atividade lá no Google Classroom. Para mim, Google Classroom é um trava-língua. Tenta dizer Google Classroom 3 vezes bem rápido. Google Classroom, Google Classroom, Google Classroom. Vou dizer só o Classroom porque a gente sabe que é o Google. Então vai estar lá a atividade para vocês responderem até as 23h59 de hoje, tá? É uma leitura bem suave desse primeiro capítulo. E a gente vai passar pelos componentes desse primeiro capítulo. A gente tem 15 minutos para passar por esses slides aqui. Então, vai ter aqui uma seção do capítulo que vai tratar sobre os computadores, né? Então, a sigla PC significa Personal Computer, que é o computador pessoal, tá? Antes dos computadores pessoais terem essa nomenclatura, os computadores eram chamados de estações de trabalho. Deixa eu colocar lá no arquivo de anotações. Estações de trabalho. Não, aqui. Então, ó, antes da nomenclatura do PC, PC que significa Personal Computer, que é o computador pessoal. Existiam os workstations, que são as estações de trabalho. Um pouco de história aí, pessoal. O primeiro computador pessoal, né, a chegar no Brasil foi em 1995, o IBM PC. 1985. 1985 foi o IBM PC. Então eu tinha um amigo que ele já tinha um IBM PC. Eu não conhecia ele ainda não. A gente se conhecia em 1997. Mas ele disse para mim, não, quando chegou o computador pessoal aqui no Brasil, eu já pude trabalhar com ele. Primeiro computador pessoal a chegar no Brasil. Foi em 1985 e foi o IBM PC. Tá? Aí vai ter todo um texto para vocês lerem, vocês vão poder se aprofundar. Né? E tem o Mac, né, que é diferente. O Mac também é um computador pessoal, mas eles usam arquiteturas, pessoal. Lá daquele livro lá do William Stallings. Eles usam arquiteturas disjuntas. Então os programas que vão executar no Mac não vamos conseguir fazê-los executar no PC e vice-versa, a não ser que a gente tenha uma virtualização no meio, que também é outro tema que a gente vai estudar mais à frente, virtualização, tá? O que mais? E a gente tem, aí tem outra seção no capítulo 1 que fala sobre o processador. O processador, como a gente viu, é o dispositivo, o componente responsável por fazer a execução das instruções que compõem os programas. Então a gente já viu essa palavrinha hoje, instrução. Os processadores executam instruções. Existe um documento chamado datasheet, que é folha de dados.
dos processadores. Nele é que vem declaradas as instruções que o processador consegue executar. Tá? E aí, não era nem para falar disso, mas já que eu citei essa informação, deixa eu anotar aqui para vocês isso também. Então, ó, sob o ponto de vista de quantidade de instruções, sob o ponto de vista de quantidade de instruções, vírgula, existem duas arquiteturas distintas para processadores. E aí nós temos a arquitetura RISC, que significa Reduced Instruction Set Computing. Instruction Set Computing. E tem a CISC. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. CISC, que é a Complex. Complex Instruction Set Computer. Agora eu estou em dúvida se é computing ou computer. A sigla, computing. Ou é computer? Deixa eu ver. Eu acho que é computer. Computador de conjunto de instruções complexas. Acho que é isso. Sem o controle da esquerda funcionar, é que nem trabalhar sem uma mão. Então, no computador de conjunto de instruções reduzidas, o número de instruções é reduzido. Então a gente tem aqui uma arquitetura com no máximo 60 a 80 instruções. E aqui a gente tem computadores com centenas de instruções. Quantas instruções um elevador tem? Um elevador. Bota aí no chat. Quantas instruções o elevador tem? Ele tem subir, descer, parar, negócio de andar. Eu acho que é isso. Não é isso? Ele consegue subir, descer, abrir, fechar a porta, né? Ligar a luz, desligar a luz. Né? Quando você aperta um botão, ele entende que é para subir ou para descer. Então, os comandos que nós damos para o elevador são comandos simples. Né? A gente aperta o número do andar e se ele tiver aquele botãozinho de fechar a porta, a gente aperta e ele fecha a porta. Né? Musiquinhas, né, Elias? Tem também. Né? Você pode apertar o alarme, né? Se você ficar preso, apertar o alarme. Pode ter um interfone lá dentro. Então, veja, um elevador, quantas instruções ele tem, né? Então, a gente consegue instruí-lo a subir e descer, apertando os botões, né, do andar. A gente consegue instruí-lo a abrir e fechar a porta, não é? Se tiver os botões correspondentes de abrir e fechar a porta. A gente consegue fazer com que ele emita um alerta, não é? A gente consegue... Basicamente é isso, os elevadores mais antigos. Então, ele consegue subir, descer, abrir a porta, fechar a porta e um alerta. Ele só tem 5 instruções. Tá? Então, os processadores trabalham dessa forma. Né? São também componentes... O elevador lá é um componente eletromecânico e os processadores são dispositivos eletrônicos, não é? E que recebem essas instruções. Então, pessoal, esses processadores que têm centenas de instruções, eles têm, nem chega nem a 2 centenas, tá? Os mais avançados. Tem 160, 170 instruções. Com essas instruções mais básicas, eles conseguem fazer tudo. Eles conseguem conduzir uma reunião da gente aqui no Meet, né? Eles conseguem tocar uma música, eles conseguem processar cálculos científicos avançados, eles conseguem gerar novos programas através de programas chamados compiladores. Então, são aplicações extremamente complexas, você consegue executar programas de edição de imagens, não é? Você consegue fazer edição de vídeo, você consegue fazer edição de som, tudo isso, tá? Com apenas um conjunto pequeno de instruções. Por mais complexa que seja a instrução, ela tem que, no final das contas, ser reduzida à instrução básica como somar. Todos os processadores contêm a instrução ADD, que é somar. O que pode ser mais simples, não é? Para um computador eletrônico que executa cálculos matemáticos do que somar, não é verdade? E aí tem instruções, por exemplo, de acender um pixel na tela do monitor, né?
Porque se você olhar, botar uma lupa e olhar bem de perto, você vai conseguir ver os pontos luminosos, não é? Da sua tela. Isso era mais antigamente quando o monitor era de tubo de raios catódicos. Hoje, como ele é LED e LCD, fica mais difícil de ver, mas você consegue. Tem até um comercial da Samsung, né? Que desafia você a tirar uma foto da tela, ampliar e ver os pixels. Você já viu esse comercial da Samsung? Acho que até o garoto propaganda era o Falcão, né? Dessa propaganda, né? Alguns disseram que sim, outros que não. Mas eu acho que era Falcão, o garoto propaganda. Aí você ampliava e conseguia ver os pixels. Esse era da televisão da Samsung, eu acho. Não é verdade? Então tem instruções básicas como somar, até instruções de acender um pixel na sua tela. Então esse é o que o processador, conjunto de instruções que o processador consegue executar. Vamos dar uma pressinha aqui para a gente conseguir ver o restante desses slides do primeiro capítulo. Então aqui tem os dois principais fabricantes de processadores para computadores pessoais, tá? A Intel e a AMD. Então, eu preparei esses slides no semestre passado e esses eram os processadores mais avançados, tá? Tinha o Ryzen da AMD e tinha o Intel Core i7 8ª geração da Intel, tá? E a gente vai se debruçar depois. Agora é uma apresentação dos componentes e depois a gente vai estudar pormenorizadamente cada um deles. Próximo. Essa é a memória RAM, pessoal. Olha aí um pente de memória RAM, um módulo de memória RAM. Então, dados que os programas manipulam precisam estar na RAM. Pessoal, existe uma diferença de nomenclatura, tá? Um programa, ele é armazenado na memória persistente, tá? Quando você coloca o programa para executar, ele se transforma em um processo. Então tem essa diferença de nomenclatura. O programa está paradinho. Quando você coloca para executar, ele se transforma num processo porque ele começa a consumir recursos. Consome processador, consome memória RAM, consome barramento e consome dispositivo de entrada e saída. Os 4 componentes básicos do modelo de computador eletrônico digital de John von Neumann. E aí, pessoal, a gente chega na unidade de medida, tá? Byte. Existe uma diferença entre bit e byte. Como essa é a primeira aula teórica de vocês, de disciplina técnica, serei eu a apresentar esse conceito diferente entre bit e byte para vocês. Então, deixa eu trazer aqui o arquivo de notações. Uou! Então, bit, pessoal, é uma sigla, tá? De binary digit. Binary digit. Então, o BI vem daqui e o T vem daqui. Tá? Significa, obviamente, dígito binário. Tá? Pessoal, por que a gente conta de 10 em 10? Já pensaram nisso? Por que a gente conta de 10 em 10? Cada vez que chega no 10º, a gente recomeça. Não sei. Não sabe, não imaginou. Eu aprendi isso num livro chamado História da Matemática, quando eu estava na faculdade, lá em 1999. Eu lembro quando comprei o livro. Tá aqui não. Né? Tá na casa da minha mãe, ficou um bocado de livro lá. A gente conta de 10 em 10 porque a gente tem 10 dedos. É por isso. Simples assim. Se a gente tivesse 12 dedos, provavelmente ele contaria de 12 em 12. Se tivesse 8, contaria de 8 em 8. É por isso. Então, nós utilizamos o sistema numérico decimal. Pessoal, o que caracteriza um sistema numérico? O número de símbolos que você pode utilizar para representar. No sistema numérico decimal, nós temos 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer valor numérico que você vai representar no sistema numérico decimal, você vai usar esses 10 símbolos. Pode ser 1 milhão, 20 milhões, 6 sextilhões, não importa. Você vai compor o seu número através desses dígitos. Já no sistema numérico binário, nós só temos 2 dígitos, 0 e 1. Zero e 1, tá? Então, quais são os dígitos binários? 0 e 1. O computador só trabalha com 0 e 1. Então, qualquer que seja a instrução, acender o pixel da tela, isso vai ser passado entre os componentes, né, entre o processador, barramento, dispositivo de entrada e saída de memória, vai ser passado através de zeros e uns. O computador só usa 0 e 1. É que nem interruptor de parede, ligado, desligado. Um processador é uma coletânea milionária, bilionária de interruptores de luz. É isso que o processador é. Ele tem várias chaves dessa, chamadas de transistores. Tá?
E aí quando você vai fazer um curso de engenharia eletrônica, por exemplo, você estuda o transistor, você estuda como o transistor funciona, tá? Você estuda como construir um transistor. E é isso que um processador é. Um processador é um grande conjunto de interruptores de parede, de zeros e uns. Tá? Então, o bit é um dígito binário. Um bit é um 0 ou 1. Um conjunto de 8 bits é chamado de byte. Um conjunto de 8 bits é chamado de byte. De pai. Byte. E aí tem diferença, tá, pessoal? Bit a gente representa com B minúsculo. Byte a gente representa com B maiúsculo. Tá? Então, estão apresentados o sistema numérico binário. A justificativa por que a gente conta de 10 em 10, o número de dedos, e porque a gente tem byte e bit. Tá? Um conjunto de 8 bits é um byte. Por que a gente tem esse conjunto de 8 bits? Porque é assim que as informações são armazenadas na memória, em bytes, em conjunto de 8 em 8. Tá? Então essa é a diferença, bit e byte. Então tá aqui, né? Conjunto de 8 bits é um byte e a memória vai armazenar zeros e uns. É isso que acontece. Esse é o módulo de memória, essa é a memória RAM, aquela memória menor que está lá nos nossos celulares. É esse carinha aí. Claro, a formação, né? O package, né? O empacotamento dele para os dispositivos celulares é bem menor. Né? Esse daqui é uma memória RAM em tamanho real, tá? Então esse daqui seria aproximadamente o tamanho real da memória RAM. E aqui está o disco rígido, aquele armazenamento persistente, aquele armazenamento mais volumoso e mais barato. Não é? Esse é o HD. Ele tem maior capacidade, armazena informações em campos eletromagnéticos, a tecnologia é magnética, como o ímã, tá? E ele é persistente, mantém os dados ao desligar o computador. Esse daqui é da marca Western Digital, WD, tem 4 terabytes de memória. Quanto é que tem mesmo de armazenamento nos celulares da gente? Tem aí 128 GB, né? 64 GB. Olha só, esse daqui tem 4 tera. Em comparação com 128 GB, ele tem aproximadamente 40 vezes a mais de armazenamento. Tá? E custa muito mais barato do que o armazenamento persistente do nosso dispositivo móvel. Por quê? Porque esse cara aqui ele é maior do que um celular, tá? Na dimensão aqui do eixo X e Y. Né? Na profundidade, ele vai ter aí uns 3 centímetros de profundidade, nessa visualização que a gente está vendo aqui. Tá? Então, por ele não precisar ser portátil, né, por ele poder ter uma dimensão maior, eu consigo armazenar mais e ele também é mais barato. Porque tudo aquilo que é nano, tudo aquilo que é projetado para ser mais compacto, envolve uma tecnologia de construção mais avançada, logo é mais caro. Tá? Então esse carinha aí é o nosso armazenamento persistente no computador. Tá? Então vamos encerrar por aqui, porque já 9h20. A não ser que vocês não se incomodem, a gente botar aí uns 20 minutinhos, né? Porque oficialmente a gente teria uns 20 minutos de intervalo, só para a gente terminar aqui de comentar o primeiro capítulo. Pode ser ou a gente para? Pode ser. Pode ser? Pronto, tá interessante, né? Muita novidade. Sim. Aí, vamos seguir então. É rapidão, tá? Então esse é o HD. Aí segue o jogo. Essa é a placa-mãe, tá? Aquele substantivo lá, litografia, que tem na ementa. A litografia é justamente isso aqui, ó. Essas trilhas aqui que estão na placa-mãe, elas são... obviamente, elas são construídas através de robôs, né, atualmente, mas o fabricante da placa-mãe compra, isso aqui é uma placa de silício, tá? Do componente silício lá da tabela periódica, né? Do grupo 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. Né? Esses são os componentes químicos da família 4A da tabela periódica, são os melhores para construir aqueles interruptores no interior do processador. Silício e germânio. Atualmente somente silício é utilizado para fazer a confecção dos interruptores no interior do processador. Tá, tudo bem. A gente vai enfrentar essas dificuldades aí de conectividade, né? Isso é normal. Estou respondendo aqui uma dúvida do chat. Como fica gravado, aí depois dá para acompanhar, tá? É justamente por isso que a gente faz essas gravações, né? Porque a gente sabe que a conectividade... Tem dia que eu não consigo me conectar, né? Minha mãe tem uma casa na praia, a internet lá é mais ou menos.
Aí quando eu tô lá, não consigo nem às vezes dar aula. Então, conecta os componentes internos do computador. Eu estava falando da construção, né? E do componente químico que é o silício. Então, essa característica dos componentes químicos da família 4A da tabela periódica, ela é conhecida como semicondutor. Ora, ela vai ser condutor elétrico, ora, ela vai ser isolante elétrico. O termo técnico de isolante na engenharia eletrônica é dielétrico. Tá? Então, ele é elétrico ou ele é dielétrico. Ele não conduz energia elétrica. Ele vai funcionar como uma borracha, né? Então, é o componente ideal. Esses átomos que têm 4 elétrons na camada de valência. Vocês estudaram, né, no ensino fundamental distribuição de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu não me lembro não, faz muito tempo. A gente estuda isso no ensino fundamental, em ciência? Estudei não. Estuda não? Alguns dizem que sim, outros que não. Nem sei o que é. Também não? É como os elétrons estão organizados, né? A organização eletrônica dos elétrons no átomo. Só que em química. Em química, exatamente. Tem uma tabelinha, né, pra fazer, Exatamente. pra gente descobrir quais os elétrons que cada componente tem. Isso. Para saber quais os elétrons, não é? Como é que estão distribuídos os elétrons nas... Estão me ouvindo ainda? Estava um chiado aqui. Sim. Beleza. É como os elétrons estão distribuídos no átomo. Tá? Então, veja só, né? Quando você vai ser um engenheiro eletrônico, vai trabalhar na construção, um engenheiro de computação, vai trabalhar na construção dos dispositivos, é com esse tipo de parâmetro que você vai ter que se preocupar, tá? Na construção do equipamento. Essa é a placa-mãe. Tem um capítulo de mais de 100 páginas só de placa-mãe. Tá? Segue. E aí, placa de vídeo, existem placas de vídeo muito poderosas que precisam também desses equipamentos aqui chamados de cooler. Cooler em inglês é ventilador em português. Então não é nada muito... Tem tanta... a velocidade com que... Vê. Isso é... Quando vocês forem estudar elétrico, vocês vão ver isso aí. Quando a gente esfrega as mãos esquentam, não é verdade? É óbvio, né? Esfrega a mão, não esquenta. Existem diversas formas de você transferir o calor. O atrito é uma delas. Tá? Então, quando os elétrons estão passando no interior dos circuitos eletrônicos, eles ficam se chocando o tempo todo. Né? Se chocando. E quando a gente esquenta a mão esfregando, quando a gente esfrega a mão não esquenta, toda vez que o elétron está numa corrente elétrica percorrendo um circuito elétrico, ele emite calor. Tá? Então é por isso que os computadores, os dispositivos portáteis, eles esquentam. Tá? Existe um fenômeno chamado efeito Joule. Eu vou colocar aqui sobre título de curiosidade, tá, pessoal? Efeito Joule. Efeito Joule é quando os elétrons se deslocam em circuitos elétricos, eles emitem calor. Então esse é o efeito Joule. Então esse é o efeito Joule, tá? Quando os elétrons se deslocam em circuitos elétricos, eles emitem calor. Esse calor que sai dos circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, é chamado de efeito Joule. Tá? Que é o nome lá do cientista, tá? Vocês vão estudar isso em física também. Joule é unidade de medida de trabalho. Aí vocês vão estudar esse cara aí também. Show, segue o jogo. Então, placa de vídeo gera imagem na tela do computador. Existem duas tecnologias de construção, a onboard e a offboard. Na onboard, a placa de vídeo já é soldada diretamente na placa-mãe. Na offboard, você consegue comprar uma placa de vídeo e conectá-la através de uma porta de expansão à placa-mãe. Tá? E aí tem diversos conectores que você utiliza para projetar a saída da placa de vídeo na tela. Você tem o VGA, que é o mais antigo, você tem o DVI, que é o intermediário, e o HDMI, que a gente provavelmente conhece das televisões de LED. Tá? Então essas são as tecnologias de conexão. Né? A VGA você vai ver que ela é um conector azul, a DVI é um conector branco e o HDMI tem cor para dar e vender. Né? Você consegue comprar tudo quanto é cor, cabo HDMI. O modem, isso não é da geração de vocês, tá? Na minha geração, quando a internet surgiu, a internet chegou no Brasil em 1994, tá? Em São Paulo, através da FAPESP, que é uma empresa de pesquisa estadual,
do estado de São Paulo, ela que trouxe a internet para cá, tá? E aí, a internet nos primórdios era transmitida através do cabo telefônico fixo. Aquele telefone que ninguém tem mais, que ninguém quer saber, que as operadoras empurram pra gente só para cobrar alguma coisa. Ninguém usa mais telefone fixo, né? Hoje em dia você pede qualquer coisa pelo WhatsApp. Então, anteriormente, as conectividades de internet eram feitas através de ligações telefônicas. E era esse carinha aí, o modem, que era responsável por converter aquela voz, né, que vinha pelo cabo telefônico em dados, em bits, em zeros e uns. Tá? Então, modem também é uma sigla que significa modulation, demodulation, modulação, demodulação, que é justamente como você configura a onda da corrente elétrica que vai transmitir a informação. Tá? Então, era na linha telefônica e hoje a conexão a cabo, a TV a cabo, ainda usa o processo de modulagem e demodulagem. Tá? Quando você tem a net em casa, conectividade, né? Tem Vivo, essas empresas que oferecem tanto telefonia quanto telefonia fixa, móvel, conexão com internet, TV a cabo, e tudo isso fica só num único dispositivo. Essa coisa aí, que eu não vou nem entrar em detalhe, disquete, totalmente obsoleto, cito somente o que está lá no livro, e eu sendo vocês, eu nem lia, já pulava, isso nem existe mais. Leitor de CD e DVD, eu comprei meu primeiro gravador de CD por R$400, lá em 1900 e bolinha, né? Era caro. Hoje em dia você nem tem mais porque o pendrive substituiu, né, os dispositivos óticos. Tem um. Como é, Jardel? O meu PC tem um gravador de DVD, só que eu nem usa. Aqui. E bota para vender no LX. Ninguém nem quer. Né? Não vale mais nada hoje em dia. Ninguém nem... Os notebooks hoje em dia não vêm mais, né? Tem notebook que não vem nem com... Os notebooks hoje não vêm nem com aquele leitorzinho mais. Né? Só vem com USB mesmo. Segue o jogo. Placa de som, mesma tecnologia das placas de vídeo, on-board e off-board, tá? On-board já vem soldado na placa-mãe, off-board você pode comprar e conectar em um conector de expansão. Aí cada um deles aqui tem um objetivo, né? É dividido pelas cores. O fone de ouvido, se eu não me engano, é na verdinha e a caixinha de som é na rosa. Tem um padrão disso aí. Aqui importante, né? As placas de rede, a gente tem placas de rede cabeada. Aqui vai entrar o cabo de rede e as placas de rede sem fio, não é? Também podem ser integradas aos computadores de mesa, não é? Aos PCs de mesa. Diversas gerações de monitor. Esse daqui, o CRT, era que dava para, você botando uma lupa, dá para ver aqui os pixels na tela, não é? Ninguém usa mais essas caixotonas. E tem LCD e LED, não é? Que são os mais usados atualmente. E esse aqui é o gabinete, né, pessoal? A caixa metálica externa do computador. Esse cara aqui não é a CPU, esse cara aqui é o gabinete. Existem diversos tipos diferentes de gabinete, tá? Uns mais robustos, que são utilizados para servidores, né? Por exemplo, quando você vai fornecer um serviço na internet, você usa um computador mais potente, ele vai precisar de mais espaço, vai emitir mais calor, então vai ter que ter mais espaço para você fazer a refrigeração e a troca de ar, né? Notebook não é geralmente indicado para isso porque, como ele é compacto, gera muito calor e quando gera muito calor, pessoal, o desempenho do computador cai por uma estrutura de segurança do processador. Então, se eu usar lá o terminal, o mesmo terminal que eu usei para o comando top, eu consigo também ver a temperatura aqui, ó, do processador. Então, essas mensagens aqui, ó, são quando o processador ele está acima da temperatura indicada e quando ele volta para a temperatura normal. Tá? Então, quando eu estou com muito aplicativo aberto, estou fazendo muitos processamentos, é o que acontece, o desempenho cai porque a refrigeração, né, não é aqui onde eu estou, nesse ambiente, não tem ar-condicionado, a refrigeração não é suficiente para diminuir a temperatura do processador, então por uma questão de segurança ele reduz o seu desempenho, não é? Isso é que nem um carro, quando o carro está superaquecendo, você para o carro para ele esfriar. Aqui ainda você consegue reduzir a potência do desempenho do processador para preservar a vida útil e a condição, qual é a palavra que eu quero? A condição de funcionamento, ou seja, você não vai queimar o processador.
Simples assim. Né? Você preserva a integridade, essa é a palavra que eu queria. Você preserva a integridade do seu equipamento. Tá? Então isso aqui está escrito em inglês. Tá? Aqui tem escrito o processador, a temperatura do pacote, né, do invólucro do processador está acima do limiar. Então o clock do processador foi reduzido. E aqui quando ele volta, a temperatura e a velocidade voltaram ao normal. Tá? Então tudo isso a gente consegue acompanhar também. Claro, essa daqui é a versão old school da coisa, em linha de comando. Para isso tudo tem programa, né, que você consegue monitorar, tem o gráfico, ele fica lá mostrando a temperatura, tudo bonitinho. E aí, nesse livro a gente contempla também esses programas. Tá? Segue aqui. Alguém já escutou falar em estabilizador e no break? Acho que é o último slide aqui dessa aula de hoje. Já? Eu tenho. Já. Tem? Já. Perfeito, né? Os estabilizadores... Não. Ainda não? Os estabilizadores, pessoal, também não? Certo. Existem 14, pessoal, 14 fenômenos elétricos, tá? Que podem perturbar a tranquilidade do funcionamento dos equipamentos eletrônicos. 14, tá? Então, os estabilizadores, eles são responsáveis por filtrar essas instabilidades provenientes desses 14 fenômenos da linha de transmissão elétrica. Tá? Já o no-break, além de fazer o que o estabilizador faz, numa falta eventual de energia, ele tem uma bateria interna e ele faz com que o seu equipamento continue em funcionamento, ou seja, não desligue. Mesmo sem energia elétrica, ele vai funcionar através da bateria do no-break. Tá? Existem diversos detalhes que a gente vai ver também desses equipamentos. Como eu disse, o capítulo 1 é a introdução aos diversos dispositivos. Tá? Isso aqui é uma foto, né, de uma placa-mãe, de todas as conexões que ela possui. Aqui a gente tem as conexões da placa. Essas aqui são as conexões on-board, tá, pessoal? Anteriormente a gente viu as off-boards e agora a gente está vendo a on-board, é que vem soldado na placa-mãe. Aqui a gente tem a placa de som, né, as conexões para a placa de som. Aqui as conexões para a placa de rede, tá? Aqui portas USB, porta FireWire, não sei se é uma FireWire ou se é um HDMI, né? Não deve ser HDMI, deve ser uma FireWire. Essa daqui é a conexão VGA, eu disse a vocês que era azul quando a gente falou dela. E essa é a DVI, que eu disse para vocês que era branca. Tá? Esse daqui não estou conseguindo identificar quais são. E esse daqui são mais duas portas USB e de teclados antigos chamados PS2. Tá? Então são todas as interfaces que permitem conectar dispositivos periféricos, né? Dispositivos externos ao computador. Aqui também a gente tem a fonte de alimentação, ela é responsável também por fazer uma estabilidade, né? Porventura o estabilizador não consiga fazer toda a estabilidade, então tem mecanismos de proteção no interior dessa fonte de alimentação. Esses dispositivos eletrônicos são chamados de capacitores, que são responsáveis por, num surto de energia elétrica, armazenar energia e não permitir que essa energia seja passada através do conector à placa-mãe. Esse conector aqui, pessoal, é o conector chamado ATX, que alimenta a placa-mãe. Tá? Então, o processador recebe energia através desse conector, o HD recebe energia através desse conector, a memória RAM recebe energia através desse conector. Todos os dispositivos conectados à placa-mãe e à própria placa-mãe recebem energia elétrica através da fonte de alimentação. Tá? Recebem energia da rede elétrica e geram tensões contínuas para o interior do computador. A gente vai ter também tem muita interdisciplinaridade dessa disciplina com a disciplina de física elétrica, tá? A gente vai falar bastante sobre física elétrica. A gente já viu o cooler, né? A gente tinha visto o cooler da placa de vídeo e agora a gente está vendo um cooler que é conectado acima do processador para fazer o resfriamento. E essa parte aqui, pessoal, essa parte metálica é chamada o dissipador elétrico e é responsável por acelerar a retirada do calor oriundo proveniente do processador. Auxilia no processo de dissipação do calor gerado pelo processador. Diz que já acabou? Ventilador de gabinete! São todos os componentes, né, que estão lá descritos no capítulo 1. Então, para a gente aumentar o fluxo de ar no interior do gabinete,
Não é? Quando você é um gamer, você tem como profissão jogar, então você vai querer bastante refrigeração no interior do seu computador. E aí você consegue conectar diversos coolers de gabinete, tá? Então a gente viu que tem cooler para placa de vídeo, cooler para o processador e tem cooler também para gabinete. Pronto. Então cumprimos o horário aí, faltam 2 minutinhos para começar a próxima aula de vocês. Vou parar a gravação